E o nosso assunto agora é logística, uma questão muito importante para as empresas, né? A logística, deixar, né, as coisas certas nos lugares certos, chegar até o cliente o serviço, a mercadoria, a logística é uma coisa muito importante. Nos dias de hoje, também a logística está se dinamizando. E para falarmos um pouco sobre isso, nós estamos com Fernando Trigueiro na linha, ele que é palestrante e mestre em planejamento e gestão organizacional. Fernando que vai falar conosco agora sobre criar vantagens competitivas e maximizar resultados com satisfação dos clientes. É isso que é logística, Fernando? Realmente, a logística é isso. Eu diria que logística hoje é satisfação do cliente, né? Como você bem disse, colocar o produto certo, na hora certa, no lugar que o cliente pediu, isso hoje é fundamental e que as empresas precisam estar preparadas para ter competitividade. Nós estamos cada vez mais recebendo empresas de fora que já vêm preparadas e as nossas empresas, principalmente da nossa região, precisam estar preparadas para atender a essa necessidade. Fernando, eu acho interessante, você está em Recife, eu acho que Pernambuco é um dos estados que está mais se desenvolvendo, né, em matéria de indústrias, mas o Nordeste todo acaba se desenvolvendo também, já que é o maior PIB, é maior até que o PIB nacional. Exato. Vem um desenvolvimento muito grande e as empresas têm que se adequar a essa modernidade até para a competitividade. Mas qual seria a importância da logística efetivamente dentro da empresa, na sua planilha de custos? Fale um pouco para a gente sobre isso. Carlos, o grande problema hoje em nossas empresas é exatamente o problema de não fazer os custos na sua pontinha do lápis, nem ter uso de equipamentos e de sistemas adequados para a sua realidade e fazer uma boa gestão, né? Em pesquisas realizadas recentemente na região Nordeste, eu que atualmente estou como presidente da Associação Nordestina de Logística, né, você tem uma ideia, hoje logística está representando 30% do faturamento das nossas empresas nordestinas. Quando comparada à realidade do sul e sudeste do país, esse custo cai para 15%. Se a gente vai mais adiante, compara com os Estados Unidos e a União Europeia, esse custo lá é em torno de 10%. Aí quando eu faço, inclusive, uma grande pergunta, como é que nós vamos competir com os custos tão caros? E qual seria, então, a solução para tentar resolver isso aí? Exatamente trabalhar de forma a melhorar os processos organizacionais, fazer uma melhor gestão, usando os equipamentos mais adequados possível de movimentação e armazenagem, criando a infraestrutura, não só interna, mas a infraestrutura externa. Tudo isso contribui para a gente consiga reduzir esses custos. Agora, Fernando, fala um pouco assim, a gente nota que geograficamente talvez o Nordeste seja um pouco prejudicado com essa questão da logística, já que os centros ainda estão muito, os centros das empresas, o centro comercial ainda é muito no Sudeste, podemos dizer assim. Mas como que a gente pode exemplificar, né, uma questão de logística complicada no Nordeste com uma solução prática para ela? Dê um exemplo para a gente, por exemplo. Vou dar um exemplo bastante simples. Muitas empresas, hoje a gente sabe que o comércio varejista atua de forma bastante grande na região Nordeste. Então, um pequeno supermercado, por exemplo, o produtor vai entregar o produto no supermercado. O supermercado, às vezes, não tem condições de uma doca para que o caminhão estacione adequadamente. Resultado, estaciona o caminhão na rua, o tempo de descarrego, que poderia ser em 5, 10 minutos, caso a empresa tivesse uma doca, vai levar 50, 60 minutos. Isso já encarece a operação, né? Além da infraestrutura de mobilidade, que hoje é o grande calo das empresas para fazer o produto chegar no tempo certo junto ao cliente. A infraestrutura, ela está caminhando junto com essa modernidade? Você sente isso? Não. Eu acho que a logística está dando um passo muito maior em termos principalmente de equipamentos, de movimentação, armazenagem e distribuição, mas está faltando exatamente a infraestrutura. A infraestrutura não só interna das organizações, principalmente voltada para as pequenas, médias organizações, mas como também a infraestrutura externa, que é problema de estradas, problemas de ferrovias, problema nos nossos portos. Tudo isso são gargalos que impedem que a gente tenha uma maior eficiência. Agora, eu estava acompanhando aqui, por exemplo, o passo a passo da sua palestra, que daqui a pouco vamos falar até sobre um seminário, sobre as palestras também,
E eu achei interessante alguns pontos colocados, e um deles foi a pesquisa, né, que está dizendo que o objetivo da pesquisa para fazer uma análise da logística é analisar os conceitos de qualidade dos serviços logísticos que as pessoas possuem e de que forma atuam no comportamento de compras de produtos e serviços. Geralmente as pessoas nunca param para pensar nisso, né, Fernando? É exatamente, só que o nosso consumidor hoje está sendo mais exigente. Por exemplo, aproveitando, já vou dar em primeira mão para você um mote da palestra, né? A pesquisa, quando a gente quis fazer, o que é que leva você, por exemplo, o Carlos, a comprar de uma empresa e não de outra? Né? Essa é a primeira coisa, nós queríamos detectar isso aí. E para nossa surpresa, o primeiro lugar na pesquisa foi exatamente promessas não cumpridas. Então, você veja a importância de uma coisa tão simples, mas que a gente não sabe fazer. Exato. Né? Então, se eu prometo a você entregar um produto na quarta-feira e não entrego, você, logicamente, vai ficar insatisfeito. Né? Então, se eu não posso entregar na quarta, prometa na quinta, mas entregue na quinta. Será que é tão difícil fazer isso? É a grande pergunta. Né? Então, esse é um dos problemas que nós vamos mostrar lá. Nós não só os fatores geradores de insatisfação na relação entre fornecedores e clientes, nós vamos mostrar, e vamos, logicamente, dar umas dicas, vamos chamar assim, de o que as empresas têm que fazer para exatamente manter o seu cliente na sua carteira. Nesse caso que você falou, por exemplo, de prometer a entrega num determinado dia e essa entrega não acontecer, isso. Eu acho que nem a própria empresa ela está preocupada. Depois que vende, olha só, é o imediatismo que muitas empresas têm. Ela vendeu, ela já acha que a entrega já faz parte da pós-venda. Né? Esse é o grande erro. Esse é o grande problema, porque ela pensa o seguinte, eu prometo para 3 dias, mas se eu entregar no quarto não tem problema não. A empresa deveria se preocupar antes do próprio cliente, não seria com isso? Exatamente, porque hoje é todo um processo. Hoje a logística toma um vulto maior, que a gente chama isso de cadeia de suprimentos, que o pessoal chama isso de supply chain, né? Na terminologia americana ou inglesa. Então, resultado, eu tenho que me preocupar hoje desde o cliente numa ponta até o fornecedor na outra ponta. Todos vão ficar prejudicados se eu não cumpro o meu papel. Não é verdade? Exato. Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos que se conscientizar disso. Não são coisas difíceis de fazer, mas ela precisa mudar a sua forma de pensar. E só assim nós vamos crescer. Você disse aí que a logística, ela tem aqui, como, por exemplo, no custo da cadeia de suprimentos, 30% do faturamento... Em média no Nordeste. No Nordeste. Custo e manutenção de estoques... Chega a 36 vezes 30, 10,8%. Do né? faturamento. Ou seja, hoje ninguém quer manter estoques altos. Por que não quer manter estoques altos? Exatamente porque isso custa muito para a empresa. E por isso que eu quero o chamado sistema just-in-time. Exato. Né? Eu tenho que fazer com que as empresas me entreguem o mais rápido possível para eu ter o menos estoque, mas também não deixe faltar o meu produto para o meu cliente. Mas, Fernando, no grau assim, de uma empresa, o grau de prioridades ou de preocupações da empresa, a logística está em que colocação, hein? Eu diria em primeiro lugar. Deveria Hoje, estar. em primeiro lugar, a visão, porque tudo depende da logística. Eu defino logística como onde houver movimentação e armazenagem de bens e informações, a logística está presente. A gente tem logística, inclusive, na nossa própria casa. O que você fez comigo hoje nessa entrevista, né? Você está aí em Maceió, eu estou aqui em Recife, nós montamos uma logística, nós estabelecemos um horário pré-determinado, né? Houve uma antecipação da sua equipe em fazer o contato para saber se eu já estava pronto para a gente conversar contigo. E isso é logística. E não foi difícil fazer, foi? Não. Então, por que as empresas não fazem? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, hoje tem um velho ditado, isso é um ditado antigo, chamado time is money. Tempo é dinheiro, ninguém pode perder mais tempo. Infelizmente. E hoje o tempo é cada vez mais rápido, né? Quando foi criado esse ditado, o tempo era muito mais devagar do que é hoje, né? E outra coisa, é a única coisa que não se estoca. Passou, tchau. Exatamente. Fernando, eu acho muito interessante. E está para acontecer aí o 2º Seminário Nordestino de Logística. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Os Desafios do Futuro, 25 a 27 de março. Isso. No Cone Multimodal. Aqui, Suape, em Recife. Lugar melhor do que esse, impossível, né? É impossível, porque queira ou não queira, é uma das áreas que mais está sendo desenvolvidas. Até porque o pessoal vai conhecer uma nova visão da logística, que são os condomínios logísticos. O evento será dentro de um condomínio logístico. Então já é uma nova maneira de mostrar. Né?
E nós estamos trazendo para o seminário, eu diria, os papas da logística do Brasil. Pra você ter uma ideia, nós estamos trazendo o José Geraldo Vantini, que é o pioneiro da logística, é o homem que desenvolveu o projeto do pallet PBR, né? Isso. Aqueles estradozinhos de madeira tão conhecidos, com as dimensões pré-definidas, né? Ele desenvolveu um projeto também de veículos urbanos de carga como forma de melhorar a mobilidade na entrega das empresas. E ele vai fazer a abertura do nosso seminário, fazendo assim, traçando um cenário da logística no Brasil, quais são os grandes desafios que a gente tem pela frente e quais são as oportunidades que existem. Nós estamos trazendo também o Kleber Nóbrega, que o Kleber é um dos maiores especialistas em gestão de serviço, autor de livros, inclusive, igual o Vantini, né? E estamos por a última palestra, que seria no último dia, de uma parte da logística que é muito nova ainda. As pessoas conhecem um pouco, que é a chamada logística reversa. E nós estamos trazendo o Paulo Roberto Leite, que inclusive é o presidente da Associação Brasileira de Logística Reversa e autor do primeiro livro em português sobre o tema. Além dessas palestras, nós vamos ter os seminários técnicos, né? Pegamos os especialistas que realmente hoje dominam o assunto, e um dos seminários técnicos, você tem uma ideia, é exatamente para discutir mobilidade e logística, né? Um outro seminário técnico que nós vamos ter, que é exatamente as oportunidades aqui no Nordeste sobre transporte, armazenagem e distribuição. Eu tenho viajado esse Nordeste todo e tenho visto que a potencialidade da nossa região é muito grande. Estive em Maceió e vi a potencialidade que tem Maceió. É preciso que o pessoal dê aquele startzinho inicial, aquele pontapé, para que a coisa comece a desenvolver, né? Agora, para as pessoas que estão nos ouvindo, que queiram participar do seminário, como que elas podem participar? Olha, eu posso deixar solicita a ficha de adesão através do e-mail anelog, é Gmudo, né, que é a Associação Nordestina de Logística, anelog@anelog.com.br. E para participar da feira, já pode se credenciar, já está aberto o credenciamento, que é através do site www.movimate, que é um temudo, ne.com.br. Já chega na feira com seu crachá pronto. Fernando, e isso é logística. É uma logística, então. Se você está colocando em logística para as pessoas, através de e-mail, através de sites, não é isso? Exatamente. Nós estamos facilitando as pessoas para que na hora que ela chegue lá não tenha mais nenhum contratempo. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, né, dentro do programa, falando de uma questão tão importante dentro das empresas como é a logística. Foi um prazer falar com você, Fernando. O prazer foi nosso. Muito obrigado pela oportunidade. Fico sempre à sua disposição e dizendo para os seus ouvintes, participe, tenha uma nova visão de negócio, que isto é o futuro do Brasil. Eu conversei com Fernando Trigueiro, ele que é palestrante e mestre em planejamento e gestão organizacional. Falou sobre